Oi, você quer estar confiante na hora da sua prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo e resolver questões como esta aqui de direito constitucional de forma rápida e sem divagações? Então, continue com a gente nessa aula. Hoje é a quinta parte da nossa saga de direito constitucional para a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com questões específicas da banca VUNESP. E a gente vai começar a trabalhar hoje do inciso 45. Então, se você ainda não viu os outros incisos, não viu os outros artigos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acompanhar as nossas aulas, ok? Então, vamos lá para o conteúdo. E o inciso 45, ele diz o seguinte, ó: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, o que esse inciso quis dizer? O que ele traz para a gente? Esse inciso traz o princípio da intranscendência da pena, quer dizer que a pessoa que cometeu a infração, ela deve cumprir a pena, que não pode passar a pena para que outra pessoa cumpra. Então, vamos dar um exemplo. Duas amigas. A primeira amiga comete uma infração, comete um crime. E a outra amiga, né, como vai sofrer muito, que ela vai ter que cumprir a determinada pena, que ela vai ficar reclusa num estabelecimento prisional. Então, essa amiga decide que para ela é menos sofrimento que ela cumprir a pena. Então, a amiga 2 resolve cumprir a pena para a amiga 1. E isso não acontece no direito brasileiro, tá, gente? Eu nem sei se acontece isso em algum outro direito. Mas no direito brasileiro, com certeza, não acontece, tá? Então, se a pessoa ela cometeu uma infração, ela vai ter que cumprir a pena, tá? Outra pessoa não pode cumprir a pena por ela, tá? E aí esse inciso ainda complementa assim, ó, que pode a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser sim estendida aos sucessores e contra eles executados, porém até o limite do valor do patrimônio. Como a pena não pode ser cumprida por outra pessoa, também a reparação de danos e a decretação de perdimento de bens não pode ser uma pena para uma pessoa que não cometeu aquela infração. Então, por exemplo, uma pessoa ela comete uma infração, durante aquele processo ela é condenada, né, a reparar o dano, ou ela é condenada, tem a decretação do perdimento de bens, vamos colocar um exemplo, até o valor de 10 mil reais. Essa pessoa falece, e aí a herança dela, no valor de 9 mil reais, ela é transferida aos seus sucessores. Então, os sucessores, eles vão ter sim de reparar o dano ou vão ter a decretação do perdimento de bens, mas somente até o valor da herança, até o valor de 9 mil reais. Tá? Então, aqueles R$ 1.000 ali não vão ser tirados, né, que ficou faltando para o cumprimento da pena, não vão ser retirados do patrimônio dos sucessores. É isso que esse inciso está falando. Então, a pena deve ser cumprida por quem praticou a infração, por quem praticou o crime ou a contravenção. Pode ser que a reparação de dano e a decretação do perdimento de bens seja transferida aos sucessores, mas só se esses tiverem recebido, né, a herança, o patrimônio transferido que fala aqui, e até o limite desse valor que foi transferido. Tá certo? E aí a gente passa para o inciso 46, que diz o seguinte, ó: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Esse inciso aqui traz o princípio da individualização da pena, né? Então, é aquilo que a gente fala, que às vezes duas pessoas cometeram o mesmo crime, mas a pena que elas receberam são distintas, são diferentes. Por que isso acontece? Porque cada indivíduo é único. E durante o processo lá de elaboração da sanção, o juiz ele tem que avaliar alguns quesitos. E aí eu trouxe para vocês o artigo 59 do Código Penal, que diz o seguinte, a título de curiosidade: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, a pena ela é estabelecida de acordo com a análise desses critérios, né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social daquela pessoa, né? Quais foram os motivos que levaram aquela pessoa ao cometimento do crime, quais foram as consequências do cometimento, né,
daquela ação, daquele ato. Então, tudo isso é levado em conta para que a pena seja estipulada. Por isso, às vezes, duas pessoas cometem o mesmo crime e as penas são distintas, tá certo? E aí, esse inciso ainda trouxe o seguinte, olha, ele trouxe um rol exemplificativo das penas existentes, tá? Então, são elas: a privação ou restrição de liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou a interdição de direitos. A professora tem que saber, tem que decorar, tem que memorizar esses tipos de pena? Tem que memorizar porque eles são cobrados em prova. E para ficar mais fácil, eu trouxe para vocês um mnemônico. E aí vocês têm que lembrar o seguinte: quem prende o infrator para que ele seja levado no fim do processo a cumprir uma pena, né? Que é o que a gente quer, né? Saber quais são as penas, né? Então, quem prende o indivíduo para que ele cumpra a pena? Então, a gente vai lembrar do mnemônicozinho 2PM de São Paulo. Mas o 2P aqui tá Polícia Civil, Polícia Militar. Mas é só para você saber que são os 2PM, tá? As duas polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil de São Paulo, tá? Então, vamos lá, 2P. O que é 2P? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, tá? M de multa, S de suspensão ou interdição de direitos e o terceiro P, prestação social alternativa, tá certo? Então, quais são as penas estipuladas no artigo 5º da Constituição Federal? 2PM-SP, né? Perda de bens, privação ou restrição da liberdade, multa, suspensão ou interdição de direitos e prestação social alternativa, beleza? E aí, o próximo inciso também falando das penas, esse aqui estipula quais são as penas que não existem no direito brasileiro, né? Quais são as penas que não são admitidas. Então, o inciso 47 traz o seguinte, ó: não haverá penas de morte, salvo, quer dizer, existe pena, a regra não existe pena de morte, mas a pena de morte, ela pode ser admitida em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84.19. E aí eu trouxe o 84.19 para vocês, só a título de curiosidade, para vocês saberem o que é que fala nele, tá? Mas não é tão importante aqui não. Mas ele diz o seguinte, ó: compete privativamente ao presidente da República declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização social. Então, o artigo 34 está falando, né, que compete privativamente ao presidente declarar a guerra. E a pena de morte, ela, em regra, não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, mas tem uma exceção que é no caso de guerra declarada. Então, não tem pena de morte, né? Não haverá pena de morte, não haverá pena de caráter perpétuo, né? A gente não admite uma pena que vai durar por toda a vida do indivíduo. Não existem penas de trabalho forçado, não existem penas de banimento e não existem penas cruéis, tá certo? Então aqui são as provas que não são admitidas no direito brasileiro. E aí, falando de pena ainda, a gente passa para o próximo inciso, que é o inciso 48. E o inciso 48 diz o seguinte, ó: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito e a idade e o sexo do apenado. Né? Aqui é uma literalidade mesmo, não carece de muita explicação. Ele está falando, né, que de acordo, né, com a natureza do delito, de acordo com a idade, né, se é maior ou se é menor de idade, de acordo com o sexo, né, se é masculino ou se é feminino, a pena tem que ser cumprida em estabelecimento distinto, tá? É a literalidade, sem mais explicações. E aí, falando ainda das penas e dos presos, a gente passa para o próximo inciso, que é o inciso 49, e o 49 diz o seguinte, ó: que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Também, gente, não carece de muita informação, né? Tá falando que o preso, assim como todos os outros indivíduos, tem direito à integridade física e à integridade moral. E continuando aí com o direito dos presos, né? Tá falando no inciso 50, diz o seguinte, ó: que às presidiárias são assegurados condições para que permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação. Então, uma presidiária
que ela quitante, né, ela tem o direito de permanecer com a criança, né, de ter condições para fornecer a amamentação para o seu filho, tá certo? E aí, o próximo inciso, o inciso 51, ele já vai falar da extradição, tanto o 51 quanto o 52. Então eu vou ler os dois juntos e depois eu vou explicar os dois, tá ok? Então o 51 diz o seguinte, ó: nenhum brasileiro será extraditado, salvo, quer dizer, exceção, né? Então a regra, nenhum brasileiro é extraditado, e a exceção, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E o 52 diz o seguinte, ó: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, gente, quando que a extradição acontece? Em caso de brasileiro nato, de forma nenhuma, tá? Brasileiro nato não é extraditado, tá bom? O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? Sim, pode ser extraditado. Quando ele cometeu um crime comum, antes de ser naturalizado, né, antes da naturalização ser concedida, ele cometeu um crime comum e aí ele foi processado e o outro país está pedindo que extraditem esse brasileiro naturalizado e aí a extradição dele vai acontecer. Ou se mesmo depois da naturalização, né, tanto antes quanto depois, foi comprovado o envolvimento dele no tráfico ilícito de entorpecentes ou de drogas, aí também ele vai ser extraditado, mas o brasileiro naturalizado, tá? O nato, nunca. Tá? E também está falando aqui que a extradição do estrangeiro, ela não acontece, né? O Brasil não extradita os estrangeiros quando o caso foi cometimento de crime político ou de crime de opinião, tá? Então, se lá no país dele, o estrangeiro, ele cometeu um crime político ou cometeu um crime de opinião, e veio aqui pro Brasil, e aí o país está julgando ele, está pedindo a extradição dele, né, para mandar ele para lá para cumprir a pena lá no país dele de origem, o Brasil não manda, o Brasil não extradita, ele acolhe, tá certo? E aí a gente passa para o próximo inciso, inciso 53, que diz o seguinte, ó: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse inciso aqui complementa o inciso 37, também do artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte, ó, que não haverá juízo ou tribunal de exceção. A gente já falou dele, né? E aqui traz o princípio do juiz natural, que é a vedação, né, da criação de um tribunal de exceção, de um tribunal para julgar aquele determinado caso. E aí vem o inciso 53 e complementa, né, que ninguém poderá ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Né? Então, além de já ter uma autoridade previamente designada, essa autoridade ela tem que ser competente para julgar determinado caso. Por quê? Porque existem jurisdições diferentes, autoridades diferentes para julgar determinado caso, já previamente estabelecido. Então, por exemplo, vou falar exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem sobre a competência. Eu tenho uma demanda contra a União, né? Qual é a esfera responsável, competente para julgar os processos da União? Então, a Justiça Federal. Qual é a instituição competente para julgar os crimes dolosos contra a vida? Então, o Tribunal do Júri. Quem julga as demandas trabalhistas? A Justiça Trabalhista, né? Quem julga os crimes militares? A Justiça Militar. Então, a pessoa ela tem de ser processada e sentenciada pela autoridade competente para julgar aquele caso dela, tá certo? E aí o próximo inciso, o inciso 54, diz o seguinte, ó: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse inciso é muito importante, tá, gente? Porque aqui ele te dá uma segurança jurídica, ele te dá uma garantia de que para ser privado da liberdade ou para ser privado de um bem, né, tem que haver um processo e esse processo ele tem que seguir os ditos, ele tem que seguir os ritos da lei. Tá? Então, uma pessoa está sendo processada, ela sabe todo o caminho que vai ser percorrido, ela sabe tudo o que vai acontecer durante o processo, ela sabe que ela vai ser citada, ela sabe que ela vai ter o direito de defesa, ela sabe que ela vai ter o direito de contraditório, ela sabe que ela tem o direito de estar presente no seu interrogatório,
ela sabe que ela tem o direito de ter um advogado constituído, tá certo? Então, a P está falando aqui nesse inciso que o processo ele deve seguir o rito legal, tá? Para dar uma segurança jurídica para quem está sendo processado, para quem está sendo julgado. E aí o próximo inciso, complementando um pouco esse, é o inciso 55, diz o seguinte, ó: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então está falando aqui que uma pessoa, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo ou em qualquer tipo de acusação, né, é assegurado a essa pessoa o contraditório e a ampla defesa. O que é, né, o que são, né, esses institutos do contraditório e da ampla defesa? A ampla defesa é o direito que você tem de juntar ao processo todos os meios lícitos de prova. Então, é o direito que você tem de produzir todas as provas, né, de maneira lícita. E o contraditório é o direito de contradizer todas as provas e todas as acusações que chegarem naquele processo contra você. E aí, complementando esses incisos que estão falando aqui sobre o processo, né, sobre os direitos dentro de um processo, a gente vai para o próximo inciso, que é o inciso 56, que diz o seguinte, ó: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que esse inciso está dizendo? Que no processo, dentro do processo, só vão entrar as provas que estão de acordo com a lei, né? Que a lei estabelece uma forma correta de obtenção daquela prova. E as provas ilícitas que chegarem aos processos, elas devem ser retiradas daquele processo. E aí, decorrente desse inciso aqui, a gente tem a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, o que isso quer dizer, né? A doutrina entende que se eu tenho uma prova ilícita que chega ao processo, todas as provas decorrentes daquela prova ilícita, elas também são ilícitas, elas também... Então, é como se eu pegasse que aquele fruto, né, que aquela prova ilícita fosse a árvore e tudo decorrente dela, todos os frutos dela também são ilícitos. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem isso no processo, eu tenho uma prova que é obtida por meio de tortura, uma confissão que é obtida por meio de tortura. Essa prova que foi juntada ao processo, ela é ilícita. Decorrente dessa confissão, eu encontro um vídeo que foi juntado ao processo, ou encontro uma arma, ou encontro drogas que estavam escondidas. Então, o entendimento é que essas provas, se não puderem ter sido obtidas de outra forma, que não em decorrente dessa confissão, essas provas também elas são ilícitas, porque decorreram de uma prova original que era ilícita, tá? Então, vamos pôr assim, a árvore que deu origem àqueles frutos, aquelas outras provas, eles também estão contaminados, né? Aquela árvore contaminou todos aqueles frutos. Então, todos eles têm que ser retirados do processo. E aí, a título de curiosidade, que é uma coisa mais recente, que é o WhatsApp, eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, quando uma pessoa ela é presa, e aí, antes do processo, né, ali, quando do encaminhamento para a delegacia, ou quando lá na delegacia, né, é verificado ali o celular do infrator, mesmo que ele tenha sido apreendido, e são verificadas as mensagens, né, do WhatsApp, já tem entendimento, inclusive já tem decisão a nível de STF, falando ali que aquelas provas elas são ilícitas, a obtenção daquela prova ela é ilícita porque violou o direito de sigilo à comunicação, tá? Então é mais a título de curiosidade. O próximo inciso, o inciso 57, diz o seguinte, ó: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aqui a gente tem o princípio da não culpabilidade ou o princípio da inocência, tá? Isso aí é diferença de nomenclatura, tá? A gente diz que é o princípio da inocência quando a gente analisa as normas internacionais, e diz também que é o princípio da não culpabilidade quando a gente analisa esse inciso aqui da Constituição, que diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí tem uma polêmica, né, em torno desse inciso aqui, porque a STF decide que
Não, que até segunda instância que a pessoa pode ser sim considerado culpado, né? E aí ele pode sim cumprir a pena a partir do julgamento de segunda instância. Aí revoga, diz que não, que tem que ser do trânsito em julgado da sentença. Aí volta de novo, fala que não. Mas atualmente, hoje, o entendimento do STF é esse aqui, tá? A literalidade da Constituição, que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até exaurir todas as possibilidades de recurso, tá certo? E aí o próximo inciso diz o seguinte, ó, o inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Gente, o que é identificação criminal? Tá? É porque às vezes aquela pessoa gerou uma suspeição em torno daquela pessoa e tem-se a ideia de que a documentação, né, que ela apresentou, de que o nome que ela está usando sejam falsos. Então essa pessoa ela necessita de uma identificação mais detalhada, que a gente chama da identificação criminal. Então a identificação criminal ela pode ser feita tanto por foto ou por processo datiloscópio, né, que é da impressão digital. E em alguns casos ela também pode ser feita por coleta de material biológico. Então tá falando que quando a pessoa ela se identifica, e aí essa identificação civil ela também está descrita na lei, que é a lei da identificação criminal, né, que é a lei 12.037, tá bom? Então a pessoa que for identificada, que for civilmente, que a gente chama aqui, né, no inciso de civilmente identificado, não necessita ser submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, e essas hipóteses também estão descritas na lei de identificação criminal, lei 12.037, caso vocês tenham curiosidade de dar uma olhada. E aí o próximo inciso, o inciso 59, ele diz o seguinte, ó, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Então, para entender esse inciso aqui, né, que está falando que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal, a gente tem que entender primeiro o que são os crimes de ação pública e o que são os crimes de ação privada. Tá? Então, os crimes de ação pública são os crimes que têm a legitimidade para intentar a ação o Ministério Público. Esses crimes de ação pública pode ser ação pública incondicionada ou ação pública condicionada. Os crimes de ação pública incondicionada são aqueles que a lei não fala nada. Os crimes de ação condicionada são aqueles em que a lei, a legislação, a norma, ela vai trazer que necessita, né, de uma condição para que aquela ação ela seja impetrada. E essa condição é a representação do ofendido, a representação da vítima. Vou trazer exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Então, quando eu digo lá do crime, né, de perigo de contágio de moléstia grave, que está lá no Código Penal, artigo 131, que é praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, né? Então, esse inciso também está muito atual, né, por causa do Covid. E ele diz o seguinte, ó, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E só, mais nada. Esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada, porque ele não diz mais nada. Talvez vocês não estejam entendendo, mas vocês vão entender agora com o próximo exemplo, que é da ação penal pública condicionada. Então, o próximo inciso aqui, ó, perigo de contágio venéreo, artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso à contagem de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Aí tem as penas, e lá no parágrafo 2º diz o seguinte, ó, somente se procede mediante representação. Então, para que essa ação ela seja impetrada, a vítima ela deve fazer a representação. Sem a representação da vítima, não tem condição de impetrar esta ação, tá certo? E aí, os crimes de ação privada são os crimes em que o ofendido, em que a vítima, ela é a parte legítima para dar prosseguimento àquela ação mediante queixa. E aí também vai vir falando na norma quando aquele crime ele for de ação penal privada. E aí um exemplo desses crimes podem ser calúnia,
injúria, difamação, né? E aí, nesse capítulo, né, lá da calúnia, injúria e difamação, quando chega lá no artigo 145 do Código Penal, que eu trouxe aqui para vocês, o artigo 145 diz o seguinte, ó: nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Tá? Então, esses crimes, eles são necessários, a queixa da vítima, são necessários que a vítima leve a demanda até o Poder Judiciário, ok? Então, esses crimes são os crimes de ação penal privada. E aí, o inciso 49, ele diz o seguinte, ó, que pode ser admitida a ação penal privada, ou seja, o particular pode ser a parte legítima para dar prosseguimento àquela ação, nos crimes de ação pública. Por quê? Porque o Ministério Público, ele deixou de agir dentro do prazo legal. Aquela ação, ela não foi intentada no prazo legal. Então, é assim, ó, eu tenho um crime que é de ação penal pública, o Ministério deve agir, o Ministério Público, né, deve agir. E aí, dentro do prazo que a lei estipula para que ele intente aquela ação, ele não faz nada, ele fica inerte. E aí, a vítima ou a parte lesionada, ela tem a intenção de dar prosseguimento àquela ação, então ela pode ser a parte legítima a intentar aquela ação. Então, nos casos de inércia do Ministério Público, nos casos de crimes de ação penal pública, a vítima ou a parte lesada, elas podem intentar aquela ação. E aí a gente vai para o próximo inciso, o inciso 60, e o inciso 60 diz o seguinte, ó: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Tá falando aqui que a regra é a publicidade dos atos processuais. Essa publicidade somente pode ser restringida para a defesa da intimidade, né, das partes envolvidas, ou também pode ser restringida a publicidade no caso de interesse social. E aí eu trago para vocês aqui o artigo 93, o inciso 9 do artigo 93, que diz o seguinte, ó, só para complementar: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, né? Somente aos advogados, nem às partes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então, aqui está falando, por exemplo, eu tenho o interesse, né, de preservar a intimidade da parte envolvida, e essa preservação de intimidade, ela não prejudica o interesse público, né, os atos, né, as decisões, elas podem ser, os julgamentos, né, eles podem ser, ter a quantidade de pessoas limitadas ali, né, a presença das próprias partes e dos advogados, tá certo? Então, a regra é que os atos processuais sejam públicos, mas existe a exceção, né, no caso de resguardo da defesa da intimidade ou no caso do interesse social, tá certo? Então, pode ser que o processo, o que o inciso está querendo dizer, que o processo ele pode ser, sim, sigiloso para a defesa da intimidade dos envolvidos ou pode ser sigiloso para a defesa do interesse social, tá certo? E aí a gente vem para a parte mais gostosa da aula, que é a resolução de questões. E aí a gente volta, né, naquela questão do início. E essa questão diz o seguinte, ó, é uma questão de 2008, de investigador, né, do cargo de investigador de polícia. Ela diz o seguinte, ó: com relação aos direitos individuais e coletivos, a Constituição Federal estabelece que são direitos do preso, dentre outros, que a sua família ou pessoa por ele indicada seja imediatamente comunicada de sua prisão, bem como da identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A gente ainda não chegou nesse inciso, mas a gente vai analisar os outros e vocês vão ver que com a análise dos outros, né, que a gente já viu, que é muito simples de resolver essa questão. Então vamos lá. Alternativa B: a pena não pode passar da pessoa do condenado, né? A gente acabou de ver. Mas a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores até o limite do valor do dano. O que está de errado nessa hipótese aqui, né? O que está de errado
é que existe sim a obrigação de reparar o dano pelos sucessores, mas até o limite do valor transferido, né? Até o limite do valor da herança e não o limite do valor do dano, porque o valor do dano pode ser maior do que a herança recebida. Então essa alternativa está errada. Alternativa C. O tribunal do júri tem competência para processar e julgar os crimes dolosos e culposos contra a vida. A gente já viu isso aqui, né, em aulas anteriores, nos incisos anteriores, né, do artigo 5º, e estava igualzinho, né, assim, estava em outra questão, mas essa sentença aqui estava bem igual. O tribunal do júri tem competência para processar e julgar os crimes dolosos e culposos contra a vida. O que está de errado? Né, o tribunal do júri ele tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, não os culposos. Então essa alternativa está equivocada. Alternativa D. Podem ser adotados por meio de lei, dentre outras, as penas de... Aí a gente vai lembrar lá dos 2 PM, SP, né? Então vamos lá, as penas de privação ou restrição da liberdade, certo. Perda de bens, certo. Aí trabalho forçado, aí ele misturou aqui, né? O trabalho forçado é pena que não é admitida no direito brasileiro. Prestação social alternativa. Prestação alternativa é sim, né? Pode ser adotada esse tipo de pena. E de interdição de direitos. Então essa alternativa está errada, porque a pena de trabalho forçado ela não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro. E a alternativa é: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em crime político ou de opinião na forma da lei. O que está de errado nesse inciso aqui, né? É aquilo que eu falei para vocês lá quando eu estava explicando do inciso, né? Ele está falando aqui, ó, crime comum praticado antes da naturalização, tá certo, né? O naturalizado, ele pode sim ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em crime de tráfico de drogas ou de entorpecentes, né? Então, nesse caso aqui, eles colocaram aqui ou de comprovado envolvimento em crime político ou de opinião. O Brasil, ele não extradita nem os estrangeiros em caso de crime político ou de opinião. Ele vai extraditar o naturalizado? Claro que não, né? Então, o naturalizado, ele pode ser extraditado em caso de crime comum, né, praticado antes da naturalização, ou caso seja comprovado o envolvimento dele no tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas em qualquer momento, não é isso? Então, a alternativa correta é a alternativa A, porque todas as outras que a gente viu hoje, né, nesses incisos, ou viu nos incisos passados, elas estão equivocadas. Então, a única que sobrou é a alternativa A. A próxima pergunta, né, é da prova da Polícia Civil de 2013, de agente Necotério, e ela diz o seguinte, ó: assegura a Constituição Federal que não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que essa não seja intentada no prazo legal. A gente acabou de ver também, né, gente? A ação privada, ela é sim admitida nos casos de crime de ação pública, quando ela não é intentada pelo Ministério Público dentro do prazo legal estabelecido. Então, essa alternativa está errada. Alternativa B: a possibilidade de extradição de brasileiro nato em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Também a gente acabou de falar. O brasileiro nato, ele nunca é extraditado, tá certo? Alternativa C: que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Essa aqui tá certo, né, gente? Não é concedida a extradição de estrangeiro quando ele comete crime político ou crime de opinião lá no país dele. A alternativa D, vamos continuar analisando. D, que ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória de primeiro grau. Não, né? Ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitado em julgado, tá certo? Então, essa alternativa D também está errada. A alternativa E: a adoção de pena de trabalhos forçados nos casos que especifica. Então, está falando que a Constituição assegura a adoção de trabalhos forçados. Não, a Constituição Federal define que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro a pena de trabalho forçado, né? Então, a alternativa correta é a alternativa C. E aí a gente vai para mais uma questão,
né? É a questão da Polícia Civil de São Paulo também, de 2013, cargo de investigador de polícia, e ela diz o seguinte, ó, assinale a alternativa cujo conteúdo corresponde a um direito ou garantia fundamental previsto expressamente no texto constitucional. Quer dizer, que é um direito ou garantia fundamental que está escrito, né, dentro da Constituição, no texto constitucional. Alternativa A diz o seguinte, ó, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. A gente acabou de ver, né, gente? Tá certinho, né? O Brasil, ele não extradita os estrangeiros por crime político ou crime de opinião. Na verdade, ele acolhe. Alternativa B, vamos continuar analisando, ver o que está errado nas outras opções. Alternativa B, não haverá juízo ou tribunal de exceção, exceto quando se tratar de crime hediondo, inafiançável ou imprescritível na forma da lei. Não, eu até trouxe para vocês, né, o princípio do juízo natural, de novo aqui nesse slide, né, nessa aula de hoje. E o tribunal de exceção, na verdade, ele é vedado em qualquer hipótese. Não se admite juízo ou tribunal de exceção no ordenamento jurídico brasileiro, né? Não tem exceções, tá? Então essa alternativa está errada. Alternativa C. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade policial competente. Lindo, né? A frase até parece que tá certo, mas tá não, gente, pegadinha. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, né? Não é a autoridade policial. Quem julga, na verdade, é a autoridade judiciária, né? Judicial. Então, a autoridade policial ali está errada. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Alternativa D. A lei penal não retroagirá, salvo quando for para punir o réu. Essa alternativa aqui está errada, né, gente? A gente até viu a retroatividade da lei penal, é a regra. A exceção é quando a lei penal ela retroage para beneficiar o réu. A lei penal não retroage nunca para punir o réu, tá certo? Alternativa E. Não haverá penas de morte cruéis ou de interdição de direitos individuais. O que tá errado, né, gente? Misturou dois incisos aqui, né? Um das penas que são permitidas, né, que existem no ordenamento jurídico e outro das penas que são vedadas no ordenamento jurídico. Então, são vedadas, né, as penas de morte e as penas cruéis, mas é admitido, sim, a interdição de direitos, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a alternativa correta é a alternativa A. E aí, a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Até!